Esta congregação, louvar a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e agradecer pela bênção de poder estar convosco, cumprimentar de maneira especial o pastor Davi e a todos os obreiros aqui da congregação e desta área, e cumprimentando a ele, os meus cumprimentos são extensivos a todos os obreiros, a toda a coordenação das festividades. Agradecer ao Senhor pela vida da irmã Ana Paula, que foi quem entrou em contato conosco, e também pela vida do irmão Miguel, que está sendo nosso guia aqui pelas ruas de Timon. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Trago um abraço ao pastor Davi, do nosso pastor Raimundo Francisco, e este abraço também é extensivo a todos os obreiros e a toda a igreja aqui congregada. Quem encontrou Romanos capítulo 5, nos dê um sinal dizendo amém. Eu quero ler a partir do versículo de número 1. Romanos capítulo 5, a partir do versículo de número 1. E farei a leitura até o versículo 11. Romanos capítulo 5, versículos 1 ao 11. Está escrito: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Eu peço que, por bondade, você permaneça com a sua Bíblia aberta, para nesta tarde meditarmos na palavra de Deus. O tema que me foi passado é vivendo o Evangelho em tempos difíceis. E enquanto eu meditava sobre e orava ao Senhor sobre o que traríamos ao coração da igreja para estas duas oportunidades que teríamos, eu lembrei que para vivermos o Evangelho de Cristo em tempos difíceis, é necessário que nós sejamos lembrados
constantemente do que é o Evangelho. É impossível vivermos o Evangelho se primeiro não conhecermos o Evangelho. E, é claro, eu sei que estou falando a uma igreja, mas a minha ênfase na necessidade de nos lembrarmos constantemente do que é o Evangelho é proposital. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios no capítulo 15 da sua primeira carta, ele disse: irmãos, venho lembrá-los daquilo que eu já vos ensinei, o Evangelho que eu já vos ensinei, no qual vocês creram e no qual estão firmes e pelo qual serão salvos, se o retiverdes tal como vos ensinei, se não é que crestes em vão. Paulo está escrevendo a uma igreja e ele está lembrando aquela igreja da necessidade de conhecer o Evangelho. Portanto, não é por sermos crentes, salvos em Cristo Jesus, que não há necessidade de nos aprofundarmos mais e mais no conhecimento do Evangelho. E eu sei, a mensagem do Evangelho de Cristo é uma mensagem muito ampla. Ela está presente em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia, na verdade, ela é a própria mensagem do Evangelho, seja em figuras, seja em profecias, seja em relatos históricos. Toda a Escritura aponta para o Evangelho, porque o Evangelho não é um conceito, o Evangelho não é uma denominação, o Evangelho não é um segmento da sociedade, o Evangelho não é uma igreja, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Cristo, Jesus, morto, ressuscitado, exaltado à direita de Deus, reinando sobre todas as coisas e cumprindo a sua promessa na vida daqueles que lhe pertencem. Se o Evangelho é Cristo e sobre Cristo, logo toda a Escritura é o Evangelho. Mas nesta tarde, usando deste texto bíblico, eu quero falar sobre aquilo que é considerado, aquele que é considerado o tema central do Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele é uma mensagem, como já disse, que está presente em toda a Escritura. A Bíblia Sagrada é um relato do Evangelho de Cristo, pois aponta para ele e para a sua obra redentora na cruz do Calvário. Mas o Evangelho tem um tema central, que faz com que todas as outras engrenagens se movam da vida cristã. E o tema central do Evangelho é a doutrina bíblica da justificação pela fé. Com base nestes 11 versículos e em outras referências paralelas a estas em Romanos e em outras cartas, eu quero falar sobre a justificação pela fé, o tema central do Evangelho. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que optaram por este tema, o Evangelho, em tempos difíceis, pois nós vivemos uma época em que de fato há necessidade de resgatarmos o Evangelho, de trazermos o Evangelho novamente para o centro das nossas discussões, para o centro das nossas mensagens, para a melodia das nossas canções. Nós vivemos um tempo em que há necessidade de não apenas compreendermos o Evangelho, mas pregá-lo, ensiná-lo e defendê-lo. Todos nós, nos dias em que vivemos, precisamos tomar para nós aquilo que Paulo disse em Filipenses capítulo 1 e versículo 17, de modo que fui posto para defesa
do Evangelho. Nós sabemos, irmãos, que nos dias em que vivemos, o Evangelho tem sido atacado de todas as formas, tanto por velhos inimigos, como por novos inimigos. O Evangelho tem sido, em nossos dias, distorcido, subtraído, resumido a frases de efeito, a chavões do mundo evangélico. O Evangelho tem sido ou desconstruído em sua mensagem, ou tratado como algo sem relevância. E nesses dias difíceis e tenebrosos, profetizados na Escritura, nós como igreja, precisamos retornar à Escritura e lembrarmos o que é o Evangelho. Paulo, ele escreveu esta carta aos Romanos com 3 propósitos em mente. Paulo escreveu esta carta da cidade de Corinto por volta do ano 56, 57 ou 58 depois de Cristo, com 3 propósitos em mente. Primeiro, Paulo tinha um propósito pessoal, de se justificar diante daquela igreja, trazendo as razões pelas quais ele ainda não havia os visitado. Os irmãos sabem que a igreja em Roma não fora fundada por Paulo, provavelmente uma igreja plantada por irmãos forasteiros romanos que estavam presentes no dia de Pentecostes e que receberam o poder do Espírito Santo e ali chegaram na capital do império, pregaram a palavra e plantaram aquela igreja. E Paulo, sendo o apóstolo dos gentios, desejava visitar aqueles irmãos. E por diversas vezes Paulo intentou fazer isso, e não tendo a oportunidade dada por Deus, Paulo escreve a carta para justificar o porquê que ele não havia visitado aqueles irmãos. A segunda razão pela qual Paulo escreve a carta aos Romanos foi para preparar o terreno para uma ajuda que ele necessitaria para ir à Espanha pregar o Evangelho. Ele vai falar disso no capítulo 15 da carta, quando ele diz que depois de desfrutar da comunhão dos irmãos em Roma, ele desejava ser por eles encaminhado à Espanha. E a terceira razão pela qual Paulo escreveu esta carta, foi para apresentar o Evangelho. Para apresentar o Evangelho que ele pregava, para colocar diante daquela igreja a mensagem que ele pregava. E o tema central da carta aos Romanos é exatamente a apresentação que Paulo faz do verdadeiro Evangelho, dando ênfase à doutrina da justificação pela fé. Paulo começa no capítulo 1, versículos 18 ao versículo 20 do capítulo 3. Volte aí a sua Bíblia. Vamos para a Bíblia. Capítulo 1, verso 18 ao capítulo 3 e versículo 20. Paulo faz uma exposição da necessidade da justificação. Por que que o homem precisa ser justificado? Por que que o homem necessita de uma justiça que provenha de outro, para que ele seja salvo? Paulo vai mostrar que o homem necessita da justificação, porque o homem está exposto à ira de Deus. Todo homem, portanto, é pecador, depravado, rebelde e distante da presença de Deus. No capítulo 1, verso 18, até o versículo de número 32, Paulo mostra que todos os gentios estão debaixo da ira de Deus, porque tiveram conhecimento de Deus, mas rejeitaram, suprimiram este conhecimento e se tornaram idólatras. No capítulo 2, verso 1 ao verso de número 15, verso de número 17, Paulo mostra que judeus, moralistas, todos estão debaixo da ira de Deus, porque mesmo tendo o conhecimento da lei, não aguardaram como deveriam, e portanto, mesmo sendo judeus, com uma herança religiosa, mesmo tendo os profetas, a aliança, a circuncisão e todas as bênçãos relacionadas
a velha aliança, os judeus também estavam debaixo da ira de Deus e por isso necessitavam de justificação. E quando chega no capítulo 3, versículo de número 9 ao versículo de número 20, Paulo ele toma todos os homens e Paulo apresenta, me permita a expressão, Paulo apresenta o nosso atestado de óbito espiritual. Paulo diz no verso 19 do capítulo 3, verso 9 do capítulo 3, pois que somos nós mais excelentes? Pergunta ele como judeu. De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como gregos ou gentios estão debaixo de pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo mostra qual era a nossa situação, a situação de todos os homens, é de uma depravação tão radical, que tornou os homens ignorantes, pois não conseguiam entender a Deus, incapazes de buscá-lo, pois sem entendê-lo, não tinham a capacidade de buscá-lo, e cuja vida, corpo, alma e mente estava entregue completamente à maldade e ao pecado. Paulo termina no versículo de número 20, com uma nota, versículo de número 19, com uma nota de desesperança. Paulo diz, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Paulo revela a nossa depravação, a nossa incapacidade de buscar ao Senhor, de sermos salvos pela nossa própria justiça, de sermos salvos pelos nossos próprios méritos, pois não havia capacidade em nós, não havia em nós méritos suficientes, não havia em nós entendimento suficiente para buscar a Deus, não havia para nós esperança, senão numa intervenção do próprio Deus. E Paulo então vira a página, e aí ele começa a nos falar da nossa bendita salvação, de como Deus em sua graça e misericórdia salvou pecadores, depravados, rebeldes, mortos em delitos e pecados, como todos nós estávamos. Como Deus fez isso? Olha o verso 21 do capítulo 3. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O dilema é o seguinte: todos nós éramos pecadores, não tínhamos capacidade pela nossa própria força de buscarmos a Deus, e não havia em nós méritos suficientes para agradá-lo. Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Deus não poderia simplesmente olhar para o nosso pecado, ignorá-lo e nos perdoar. Porque embora Deus seja amor e misericórdia, Deus é justo. E sendo justo, é um Deus que se ira contra a maldade, contra o pecado. O nosso pecado exigia satisfação. O amor de Deus desejava nos salvar. E esse era o dilema.
Se Deus ignorasse o nosso pecado e nos salvasse, Deus nos amaria, mas deixaria de ser justo. Se Deus aplicasse a sua justiça em nós, o seu julgamento em nossas vidas, todos nós pereceríamos, pois nenhum de nós tínhamos a capacidade de alcançar a justiça que é necessária para que sejamos salvos diante de Deus. O que Deus fez? Deus veio por meio de seu Filho, tomou a forma humana, o Deus encarnado, o Deus Filho encarnado, viveu entre nós, cumpriu a lei, foi à cruz, morreu por nós, tomou sobre si todos os nossos pecados, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, levou sobre si o castigo que nos traz a paz, nos sarou mediante as suas feridas, foi abandonado pelo Pai, sofreu debaixo da ira santa de Deus, tomou o cálice da ira de Deus que era para todos nós, foi ao jardim, venceu no jardim, foi à cruz, venceu na cruz, desceu ao túmulo, ressuscitou ao terceiro dia e proveu salvação para todos aqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Como Deus resolveu o dilema de nos amar, mas não poder ignorar o nosso pecado, Deus enviou o seu Filho, e em seu Filho puniu os nossos pecados. O Filho propiciou-nos diante de Deus, aplacou a ira de Deus ao nosso respeito, de modo que quando Deus olha para nós, Deus não vê mais os nossos pecados, não porque tenha deixado de ser onisciente, mas porque agora estamos cobertos pela justiça perfeita de Jesus Cristo, e Ele sendo nosso substituto, os pecados que nos condenariam foram lançados sobre Ele, e para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais para eles. Aleluia, aleluia. É com base nesta certeza que Paulo diz no verso de número 1 do capítulo 5: sendo, pois, justificados, sendo, pois, considerados como justos pela justiça de Jesus Cristo, creditada a nós. Porque a justificação nada mais é do que quando cremos em Jesus, ouvimos o Evangelho, cremos em Cristo, em sua morte e ressurreição, os nossos pecados já foram lançados sobre Ele na cruz. Isso está escrito em 2 Coríntios 5:21. Confira depois na sua Bíblia. Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Aleluia. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, Cristo tomou os nossos pecados. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, na cruz foi ferido pelas nossas transgressões. O Cordeiro, o sacrifício perfeito, o sacrifício expiatório, aquele cordeiro pascual profetizado em Êxodo capítulo 12, que apontava para Jesus, Ele morreu tomando sobre si os nossos pecados. E assim como os nossos pecados foram imputados a Ele, lançados sobre Ele na cruz, quando cremos em Cristo, a sua justiça é imputada a nós. Este termo é um termo que, devido ao desuso, tem às vezes sido perdido o seu significado, mas é um termo muito caro para a fé cristã, sobretudo para a doutrina da justificação pela fé, que é o conceito de imputação.
Os nossos pecados, eles foram imputados. E para você que não está acostumado, talvez, não sei, com a expressão, é só você pensar no contrário disso. Quando alguém, por algum problema grave, tem um braço tirado pelos médicos, nós dizemos que aquele braço foi amputado, foi retirado. O contrário de amputação é imputação. Amputar é tirar, imputar é colocar sobre. Na cruz, os nossos pecados foram imputados a Cristo. Mas quando cremos em Jesus, a sua justiça é imputada a nós, é considerada como se fosse nossa. Ser justificado pela fé, portanto, é ser salvo e perdoado por uma justiça que não provém de nós, mas que provém de outro, daquele que é perfeito e que viveu entre nós sem pecado, o justo advogado que está diante de Deus. Lembra daquilo que João escreveu no capítulo 2 da sua primeira carta, quando ele diz: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele aplacou a ira de Deus e agora nós somos justificados pela fé no sacrifício de Jesus. E quais são os resultados disso? Olhe comigo aí na sua Bíblia. Agora justificados, quais são os benefícios, as bênçãos, as graças derramadas sobre nós? Verso 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aleluia. Veja que a Bíblia não está falando da paz de Deus, porque a paz de Deus, que está em Filipenses 4, a paz de Deus que excede todo entendimento, ali a paz é sentimento. Paz ali é sentimento. Mas paz, no verso 1 do capítulo 5, é relacionamento. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não a paz de Deus, mas temos paz com Deus. O que está pressuposto, o que está subentendido, é que se hoje temos paz com Deus, antes de sermos justificados, estávamos em inimizade contra Deus. Em inimizade contra Deus. Como disse um certo teólogo, estudioso, fazendo referência a Romanos capítulo 8, quando diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele faz a seguinte pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta que poderíamos fazer também é: e se Deus for contra nós, quem será por nós? Era essa a nossa situação. Nós estávamos em estado de inimizade com Deus, distantes. O pecado que entrou no mundo por intermédio de Adão, pecado este que foi imputado a todos os homens, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O pecado que separou o homem da comunhão com Deus. Lembra qual foi o primeiro resultado quando Adão pecou, depois de ter descoberto que estava nu? Foi tentar se esconder de Deus. Aquela voz que outrora trazia paz ao seu coração, quando pela viração do dia passeava pelo jardim, agora para Adão trouxe medo, perturbação, incômodo, porque o relacionamento havia sido quebrado. O pecado separa o homem da presença de Deus. Porque o que é morte? Morte nada mais é do que separação. E o que a Bíblia diz sobre nós em Efésios capítulo 2, verso 1, que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós estávamos separados de Deus, distantes de Deus. Mas na cruz, Deus,
Na cruz, Deus estava em Cristo, disse Paulo. Aleluia, aleluia, reconciliando consigo o mundo. Na cruz, a cruz é o instrumento da paz de Deus, ou da paz que Deus trouxe no relacionamento para com os homens. É na cruz que a nossa inimizade com Deus é desfeita. É na cruz que o nosso relacionamento com Deus foi restaurado. Foi na cruz que o Cordeiro de Deus pôs fim à nossa inimizade com o Senhor. É por isso que Ele morreu de braços abertos, porque com um braço estava tomando em nossas mãos e com a outra mão estava pegando nas mãos de Deus e nos reconciliando com Ele. Por isso Paulo diz: tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus. Já não estamos mais em estado de inimizade. É por isso que agora nós podemos entrar livremente à presença de Deus, porque agora nós não somos mais inimigo. Nós agora fomos reconciliados, vestidos com a justiça de Cristo, e agora podemos adentrar livremente a presença de Deus, porque o caminho foi aberto por Jesus Cristo, por meio da cruz do Calvário. Agora nós, que éramos inimigos, tornamo-nos amigos. Agora, pastor Davi, não é mais Abraão apenas que é amigo de Deus. Todo crente, aleluia, salvo, glória a Deus, aleluia, justificado pela fé, aleluia, tem um relacionamento de comunhão, não pelos seus méritos, não pela sua capacidade, não pelas suas obras, mas por Jesus Cristo. Você já parou para pensar por que nós oramos e ao orar dizemos em nome de Jesus? Tem gente que pensa que é um mantra que a gente repete. Não, isso tem significado bíblico, fundamentado na revelação do Novo Testamento sobre a justificação. Dia desses eu vi um pregador, que não é digno talvez desse nome, orando e dizendo: Senhor, eu te peço, e aqui quem está falando é fulano de tal. Disse o nome dele. Eu disse: perdeu-se. Porque não é pelo nome do Júnior, do Antônio, do José, não é pelo meu nome que eu adentro a presença de Deus. Quando eu digo em nome de Jesus, eu não estou falando apenas das letras que compõem o seu nome, eu estou falando dos seus méritos. Aleluia, eu me aproximo da presença de Deus. Aleluia. Oh, Ica, Mansiri. Eu adentro a presença de Deus, porque aquele Cristo que morreu e me reconciliou na cruz com o meu Pai, Ele me conduz à presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele me abriu, pelo véu que é a sua carne. Por isso eu digo: Senhor, não por mim, não pelos meus méritos, mas em nome de Jesus Cristo, pela justiça de Jesus Cristo, pelos méritos dele no Calvário, dai-me o que eu preciso, porque eu não mereço, mas eu sei que ele merece. Eu não posso, mas eu sei que ele pode. Eu não tenho méritos, mas os méritos dele são suficientes. Sem ele eu não poderia me suster um segundo sequer na tua presença, porque a tua santidade me desintegraria, mas por meio dele eu me aproximo de ti. Oh, aleluia! Oh, aleluia!
Aleluia! Agora justificados, temos paz com Deus. Aleluia. Segundo lugar, olha o que Paulo diz no verso 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Justificados pela fé, fomos reconciliados. Mas não apenas fomos reconciliados, nós somos chamados para estar à mesa. Paulo diz no verso 2: temos acesso pela fé a esta graça. Nós não apenas fomos introduzidos na corte do rei. O rei estendeu para nós o seu cetro e disse: aproxima-te. Eu não lhe disse que a Bíblia toda é sobre o Evangelho? Lembra de Esté, quando chegou à presença do rei Assuero? Ela não podia adentrar em todo momento, mas quando o rei estendeu o cetro, ela pôde vir, sem ser julgada e sem ser condenada. O Evangelho está em cada detalhe, porque quando fomos reconciliados com Deus, não apenas fomos trazidos para mais perto de Deus, mas Deus estendeu o seu cetro de misericórdia e de graça e disse: aproxima-te, 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 come da mesa, senta-te à mesa, assenta-te perto de mim, desfruta da comunhão comigo. Temos acesso pela fé a esta graça. O acesso a Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus, foi-nos dado por meio de Jesus Cristo. Nós temos um amigo na corte. Nós temos um amigo que nos introduz à presença de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus, escrevendo na sua carta, no capítulo 4, ele disse: visto que agora temos um sumo sacerdote que penetrou os céus, mantenhamos firme a confissão e nos aproximemos com confiança do trono da graça. Aleluia! A fim de alcançarmos socorro e misericórdia em ocasião oportuna. Nós agora, justificados, temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Constantemente o acesso nunca nos será negado, porque não é por nossos méritos, repito, é pelos méritos de Cristo. Por isso nós temos acesso continuamente à presença do Todo-Poderoso, ao trono da sua graça, para alcançarmos misericórdia, porque agora somos justificados. Com vestes sujas, nós não poderíamos adentrar a presença do Deus de graça e misericórdia, mas agora vestidos com a justiça de Cristo, nós nos aproximamos dele. Nós nos aproximamos, nós temos acesso constantemente a esta graça. Eu sinto de dizer aos irmãos nesta tarde que a porta da graça está aberta sobre nós. Ela não se fecha, ela está sempre aberta diante de nós. Busque em Deus socorro, busque em Deus força, busque nele capacidade, graça para vencer as lutas,
as tribulações e os dias difíceis. Paulo diz ainda, verso de número 3, e não somente isto. Olha, se já não bastasse tantas coisas, já pensou? Aí Paulo diz assim, e não somente isto, como se já não fosse o suficiente, já é tanta bênção. Mas Paulo diz, e não somente isto, verso 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Em terceiro lugar, a terceira graça, o terceiro resultado, o terceiro fruto de termos sido justificados pela fé, é que nesta graça que nos capacita e que nos mantém firmes na esperança da glória de Deus, nós temos de Deus a graça necessária para enfrentar os sofrimentos com alegria. Com alegria. É isso que Paulo diz. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. É claro, não nos gloriamos nas tribulações pelas tribulações, mas pelos benefícios que dela decorrem. Nós nos gloriamos na tribulação, porque é na tribulação que Deus produz em nós paciência. Paciência. É na tribulação que Deus molda em nós a paciência e renova em nosso coração a esperança da glória de Deus reservada no céu para nós. Justificados pela fé, agora somos capacitados pelo Senhor para enfrentarmos os sofrimentos, para enfrentarmos os dias difíceis, para enfrentarmos as tribulações, para enfrentarmos dias de lágrimas, vales de lágrimas. Nós somos capacitados por esta graça a enfrentarmos o sofrimento com alegria, tendo o Senhor produzido em nós a paciência e renovando em nosso coração esta bendita esperança. Eu vou pedir licença aos irmãos para abrir a Bíblia em um outro texto, para nós vermos como Paulo, que aqui fala sobre sermos justificados pela fé e nos gloriarmos nas tribulações. Paulo não está falando apenas no sentido teórico. Paulo não está teorizando, Paulo está falando do que ele vivia na prática. Paulo entendia que os sofrimentos permitidos por Deus na vida de alguém que foi justificado pela fé traz benefícios, traz lições, e nós precisamos aprender com elas. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Paulo revela em 2 Coríntios 12 os sofrimentos que ele enfrentava por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus. Depois de ter desfrutado de revelações que não eram dignas de serem pronunciadas aos homens, Paulo diz que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas que ele não pôde relatar. Paulo, que era um homem justificado pela fé, salvo. Paulo, ele mostra aqui na prática o que ele disse em Romanos capítulo 5.
nós devemos nos gloriar nas tribulações, nos sofrimentos, nas lutas da vida, porque eles nos trazem benefícios. Eu sei que no mundo em que nós vivemos, na época em que nós vivemos, em que nós temos uma febre do evangelho coaching, que é uma forma de modificação mais sutil, mais moderna do evangelho da prosperidade e da confissão positiva. Falarmos em sofrimento, trazendo benefícios para cristãos, é algo que parece assim estranho, mas Paulo está nos dizendo: nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque as tribulações na vida do salvo, justificado pela fé, traz benefícios. E Paulo mostra isso na prática. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Depois de relatar a revelação que ele havia tido, Paulo diz no verso 7: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Eu não quero entrar no mérito do que era o espinho, isso não nos importa aqui esta tarde. Que espinho era esse? Não quero entrar no mérito. Mas o que Paulo descreve aqui como um espinho em sua carne, era um sofrimento, não sabemos qual, se físico, se espiritual, se alguma perseguição, não sabemos ao certo. Mas lhe causava dor. Tanto é que Paulo usa o termo espinho, que lá no grego é uma referência a uma estaca, a algo que perfura de maneira tão dolorosa que provoca dor profunda. Aí Paulo diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado o espinho na carne. Paulo passa a nos mostrar quais são os benefícios das tribulações pelas quais nós devemos nos gloriar. Quais são os benefícios? Em primeiro lugar, as tribulações na vida de um crente justificado, os dias difíceis, nos livram do orgulho, nos livram da soberba. Paulo diz: para que não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne. O que seria de nós, meus irmãos, sem os dias difíceis, sem os dias de tribulação, para que nós nos lembremos do lugar secreto de oração, para que nós nos humilhemos na presença do Deus Todo-Poderoso, para que nós sejamos tirados, às vezes, do altar da nossa soberba e trazido novamente para a humildade. Paulo diz ainda no verso de número 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. O sofrimento, os dias difíceis, nos fazem mais piedosos. A gente ora mais, nós buscamos mais a Deus. Mas o maior de todos os benefícios, olha o verso de número 9, Paulo diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Os dias de tribulação, volte para Romanos 5, pelos quais nós nos gloriamos, trazem para nós a consciência da suficiência da graça de Deus em nossas vidas. Paulo orou 3 vezes, pedindo para que, se possível, Deus tirasse dele o espinho. Mas Deus não respondeu Paulo como ele queria. A resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
Deus está dizendo em outras palavras para Paulo: Paulo, lembre-se, o segredo da tua fortaleza está no reconhecimento da tua fraqueza. O segredo da tua força está no reconhecimento de quão fraco você é. Porque quando você entende que não tem forças, mas Deus é forte, que você não tem capacidade, mas a graça de Deus te capacita, é que nós somos fortalecidos. Por isso, aquele que foi justificado pela fé, gloria-se nas tribulações, pelos benefícios que elas nos trazem, nos fazem mais maduros, nos fazem mais experientes, as tribulações nos fazem mais pacientes, as tribulações nos fazem mais dependentes de Deus, as tribulações nos levam mais e mais para próximo de Deus. Parafraseando as palavras de um certo escritor, eu digo: abrace o sofrimento e o agradeça, porque ele te leva para mais perto de Deus, para mais próximo do Senhor, para mais perto do amado de sua alma, o Deus Todo-Poderoso. Em último lugar, e eu encerro, Paulo disse no verso 5: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O quarto benefício da justificação é que nós agora, crentes em Jesus, justificados pela fé, outrora inimigos de Deus, outrora distantes de Deus, agora próximos, somos hoje habitados pelo Espírito Santo. Nós, crentes, agora somos a habitação de Deus na terra por meio do Espírito Santo. E é este Espírito que, habitando em nós, faz pelo menos 3 coisas. Primeiro, este Espírito testifica com o nosso espírito, como Paulo disse no capítulo 8, que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que habita em você, que lhe dá a certeza de que você é filho de Deus, de que você não é mais um filho da ira, como está escrito em Efésios capítulo 2, de que você agora reconciliado com o Senhor, você foi feito filho de Deus, você foi adotado na família do Deus Pai Todo-Poderoso. Esse Espírito que, habitando em nós, nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8:26. Porque não sabemos orar como convém, mas este Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E em terceiro lugar, é este Espírito que agora, habitando em nós, nos dá poder para fazermos com ousadia a palavra de Deus, para dizermos como Paulo, pregarmos com ousadia a palavra de Deus, para dizermos como Paulo disse no capítulo 1, verso 16 de Romanos: não me envergonho do Evangelho. Desses dias difíceis, nós fazemos parte de uma geração inconformada com este mundo, com as coisas deste mundo, que se opõem às filosofias deste mundo, a toda sorte de prática pecaminosa, que não se conforma